Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Vamos à Notícia. Agora vemos a hipocrisia da esquerda. Em resposta à perseguição política sofrida por Bolsonaro, a questões envolvendo empresas americanas aqui no Brasil de perseguição por parte do 5TF, para não dizer outra palavra, né? Vai que resolve perseguir esse meu vídeo também. E por conta do próprio governo Lula, o Trump resolveu responder à altura também às declarações do Lula no BRICS ontem e resolveu meter 50% de tarifas nos produtos americanos. Agora os brasileiros que estão falando, ai, é tudo culpa do Bolsonaro, é tudo culpa dos direitistas. Mas engraçado, quando o Tachad resolveu colocar imposto até no ar para que a gente aspira, eles falaram, ai, mas imposto faz bem, precisa de imposto para isso e para aquilo. Engraçado, né? Quando vem da esquerda é o impulso do bem. Agora, quando o Trump resolve comprar briga pelas empresas que estão aqui no Brasil, agora é do mal, vocês são muito hipócritas, sabia? Muito hipócritas mesmo. Trump retalia o governo Lula e impõe tarifa de 50% sobre todas as importações do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira 9 uma tarifa de 50% sobre todas as importações de origem brasileira. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o republicano alegou que a decisão foi motivada pela relação comercial muito injusta entre os dois países e, sobretudo, pela ação penal que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Trump declarou que as políticas brasileiras produziram déficits comerciais insustentáveis que ameaçariam a economia norte-americana. Os números oficiais apontam o contrário. Em 2024, os Estados Unidos registraram uma superávit de 7,4 bilhões no fluxo de bens com o Brasil. Mesmo assim, o republicano sustentou que o aumento de 10% para 50% é necessário para restaurar a reciprocidade. O Departamento do Comércio abriu simultaneamente uma investigação sobre práticas brasileiras no setor digital, acusando o país de restringir empresas norte-americanas. A Casa Branca classifica a iniciativa como parte de uma ofensiva mais ampla contra membros do BRICS, bloco que, segundo Trump, ameaça a primazia do dólar. A medida teve impacto imediato nos mercados. O Ibovespa Futuro, com vencimento em agosto de 2025, recuou 2,23%, enquanto o dólar futuro subiu para 1,76%, a 5,58%. No pregão à vista, o índice fechou em queda de 1,3% e a moeda americana avançou 1,6% para 5,50. No Planalto, a ordem é responder com total reciprocidade, caso a tarifa seja confirmada no Diário Oficial norte-americano. O Itamaraty prepara uma nota de protesto e estuda levar o caso à OMC. Para auxiliares de Lula, a vinculação explícita à situação de Bolsonaro configura interferência nos assuntos internos do país. A decisão encerra um período de negociações que desde abril vinham tentando evitar novas sobretaxas por parte de Washington. Sem acordo, Trump endureceu e, na carta divulgada na Truth Social, chamou o processo contra Bolsonaro de vergonha internacional. Com o novo patamar de 50%, o mais alto imposto a um parceiro dos Estados Unidos, nessa rodada de sanções, exportadores brasileiros de aço, alumínio, alimentos processados e produtos de base mineral serão os mais afetados. A Confederação Nacional da Indústria calcula que as vendas desses segmentos nos Estados Unidos somaram 18 bilhões de dólares no ano passado. A equipe econômica brasileira avalia contramedidas em 3 frentes: tarifa espelhada sobre os bens industriais norte-americanos, restrições em compras governamentais e acionamento de painéis na Organização Mundial do Comércio. Até a noite desta quarta-feira, o Ministério da Fazenda não havia se pronunciado oficialmente. E é claro que os esquerdistas dizem, é melhor fazer acordos comerciais com a Rússia, que persegue um monte de gente, tem lá os seus enormes problemas, inclusive foi quem começou oficialmente a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. É claro que o sonso do atual presidente ficou lá da Rússia, né. Também tem o Irã, que persegue e mata seres humanos, independente de quem forem eles, né. Enfim, no lado do BRICS do Brasil só tem problemas e as antas ainda defendem. Lula faz primeira manifestação após anúncio de tarifa de 50% de Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta quarta-feira nas redes sociais sobre as tarifas de 50% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump afirmou que o Brasil responderá à luz da lei brasileira da reciprocidade econômica. Em sua declaração, Lula ressaltou que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. Engraçado, né? E os esquerdistas aqui no meu canal ficaram defendendo Lula, mas quando foi pro Lula da Pitaco em vários países, eles ficaram assim, ó.
calados. Não vi uma única palavra de vocês falando contra quando o Lula foi lá pedir libertação lá na Argentina, daquela mulher. Ele não tem absolutamente nada a ver com a Argentina, mas ele foi lá se interferir nos assuntos. Ele fez a mesma coisa com outros países. Engraçado que eu não vi vocês falando um A. Um A, né? Hipócritas. O chefe do executivo destacou ainda que o processo judicial relacionado ao suposto plano de golpe de Estado é de competência exclusiva da justiça brasileira e não está sujeito a ingerências externas que possam comprometer a independência das instituições nacionais. Engraçado, né, também que, para defender que o Brasil desse pitaco e achasse no direito de fazer ou desfazer de empresas americanas, vocês fizeram, agora, quando o Trump resolve agir e falar, quer dizer que vocês achar que pode fazer alguma coisa com as empresas americanas? Não vão, não. Às vezes falam, Trump malvadão. Hipócritas. O presidente brasileiro também defendeu as recentes medidas para aumentar a responsabilidade das plataformas digitais e afirmou que a liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Ele lembrou que todas as empresas nacionais estrangeiras que operam no país estão submetidas à legislação brasileira. Além disso, Lula rebateu a acusação feita por Trump de que a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos seria injusta. Segundo o presidente, dados oficiais do próprio governo norte-americano mostram que os Estados Unidos tiveram um superávit comercial de cerca de 410 bilhões de dólares no comércio de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Não vou nem ler o que ele falou, porque é como se eu estivesse tentando entender bosta saindo da boca de um ser humano. Basicamente isso. Essa foi a reação de Bolsonaro após o anúncio de tarifa de Trump. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesta quarta-feira por meio de uma citação bíblica publicada em suas redes sociais, poucas horas após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Sem citar diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro compartilhou o versículo de Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. A mais pura verdade. A publicação ocorreu no mesmo dia em que Trump enviou uma carta ao governo brasileiro na qual critica duramente o Supremo Tribunal Federal, o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e anuncia a nova política comercial. Segundo Trump, a tarifa é uma resposta direta aos supostos ataques do Brasil, à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente brasileiro. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, ou seja, Lula e companhia, é uma vergonha internacional, afirmou Trump no documento. O republicano ainda classificou os processos judiciais contra o ex-mandatário como parte de uma caça às bruxas que, segundo ele, deveria terminar imediatamente. O presidente norte-americano também atacou o STF, alegando que a corte impôs ordens judiciais secretas e ilegais contra plataformas de mídia social nos Estados Unidos, o que, em sua avaliação, configura uma violação dos direitos fundamentais de cidadãos americanos. No campo econômico, Trump argumentou que o relacionamento comercial entre Brasil e Estados Unidos está longe de ser recíproco, citando políticas tarifárias e barreiras comerciais brasileiras como responsáveis por um suposto déficit que ameaça a economia e a segurança nacional dos Estados Unidos. O número de 50% é muito menor do que o necessário para garantir a igualdade de condições, escreveu o presidente americano. Ele também advertiu que produtos brasileiros enviados a outros países para tentar escapar da nova tarifa também serão sobretaxados e considerou uma possível revisão da medida à abertura de mercado por parte do governo brasileiro. Trump determinou ainda que o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, inicie uma investigação formal contra o Brasil com base na seção 301 da legislação comercial americana, a mesma usada em disputas contra a China. A carta termina com um tom duro, mas com espaço para negociação. Essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Na verdade, é com o Lula mesmo que o brasileiro está decepcionado. E eu trouxe, inclusive, matérias aqui, né, mostrando que a popularidade tá bem em baixa popularidade, tá assim, ó, indo pro fundo do poço, inclusive. Trump não vai aceitar que Brasil viole direitos humanos, diz advogado de Felipe Martins. A decisão de Donald Trump de impor tarifas de 50% ao Brasil tumultuou os bastidores da política nesta quarta-feira, 9, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com aliados para discutir as taxas. Juristas afirmam que o republicano está levando os problemas do Brasil a sério.
O advogado Jeffrey Schickini, que atua na defesa de Felipe Martins, por exemplo, afirmou que Trump não vai aceitar que o brasileiro viole os direitos humanos. Em entrevista à edição desta quarta-feira, 9 do programa Oeste Sem Filtro, Schickini disse que o governo norte-americano está muito interessado no caso que envolve o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo dos Estados Unidos não vai deixar barato. A Oeste Sem Filtro, o advogado afirmou que o governo Trump não vai deixar barato a fraude que ocorreu no sistema de imigração norte-americano. A Casa Branca, o FBI e o Senado norte-americano estão interessados no caso de Felipe Martins, especialmente em relação à fraude migratória. O que eles acham que no Brasil que é pouca coisa, coisa de artista, afinal de contas eles fraudaram uma coisa que é um sistema muito seguro nos Estados Unidos. Então é claro que eles querem entender a fundo o que está acontecendo, por que que fraudaram e por que que foi gente aqui no Brasil que fez isso, que gente nos Estados Unidos também fez isso, tá? Afirmou Chiquini. Os Estados Unidos estão mais interessados no caso do que nós. Chiquini afirmou que saber quem é um dos responsáveis pela fraude no sistema migratório. Ele não citou nomes, mas disse que ser um brasileiro naturalizado nos Estados Unidos. De acordo com o advogado de Felipe Martins, as recentes decisões de Trump em relação ao Brasil podem impactar diretamente o processo que envolve seu cliente. Nesta quarta-feira, Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras destinadas ao mercado norte-americano. A medida, segundo carta oficial enviada a Lula, entrará em vigor no dia 1º de agosto. Na mensagem, o republicano critica o tratamento dado pelo governo brasileiro, ou seja, Lulis e 5TF, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países, disse Trump. O republicano ainda disse que a forma como o Brasil tem tratado Bolsonaro representa uma envergonha internacional. Também disse que a medida se deve, em parte, às ações do Brasil contra empresas norte-americanas de tecnologia. E agora, para fechar com chave de ouro, só falta entrar em vigor a lei Magnitsky contra o Shandox. O cabeção, né? Aí vai ser tudo maravilhoso. E vocês, meus caros, o que vocês acham dessa matéria toda? Todas as matérias, aliás. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.